O assunto de hoje é comunicação não verbal. Se você acha que a comunicação se restringe à conversa, eu quero te dizer que não é só isso. Aliás, a comunicação não verbal, ela passa mais mensagem do que a verbal. Você sabia disso? Isso aqui não fala pra caramba sobre o que a gente tá querendo, a gente tá sentindo e querendo dizer. Isso é comunicação não verbal. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês. Se de repente eu fizer algum gesto diferente, se eu colocar assim a mão na cabeça, né, e começar a falar, então, gente, olha, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Mas vamos lá, vamos falar de comunicação. Nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça. Você vai conseguir prestar atenção no que eu tô falando? Provavelmente você vai se fixar nesse meu gesto de desespero e a sua cabeça já vai começar a pensar, puxa, coitada, caramba, será que ela não pode parar de dar essa aula e voltar depois? Nossa, coitada, deve estar forte mesmo, porque ela tá com cara de desespero. Então a comunicação não verbal, ela passa muito conteúdo, muito, é por isso que é fundamental que a gente aprenda. Não só olhar para nossa, como a identificar do outro também. Porque eles são atalhos, a comunicação não verbal é atalho para você sacar o que está acontecendo do outro lado, ou até o que está acontecendo com você mesmo. Aqui eu tô falando para vocês e se eu quiser parar de falar, eu paro, então eu interrompi a minha comunicação verbal. A não verbal, geralmente, ela é ininterrupta, sabe? A gente tem menos controle sobre ela, ela acontece de uma forma mais espontânea, tá? Então vamos ponto a ponto agora, porque é importante que vocês conheçam ponto a ponto para que isso se torne rotineiro. Bom, gestos, vamos falar dos gestos. Vocês não acreditam, assim, tem uma pesquisa que revelou que os gestos, eles correspondem a 55% do nível de relevância das expressões. Ou seja, o gesto chama mais atenção do que você fala. O tom de voz corresponde a 38% da relevância daquilo que você fala. Então, dependendo do tom que você usa, o tom vai chamar mais atenção do que aquilo que você está falando. E o conteúdo das palavras em si, ou seja, isso que eu estou falando aqui para vocês agora, corresponde só a 7%. Por isso que quando a gente vai fazer um curso, né, assistir uma aula, o que vocês estão fazendo aqui, é importante que a gente anote, preste atenção, porque aqui não tem muito não verbal, né? Essa transferência de conteúdo, ela tá muito nas palavras. Então, quem tem mais dificuldade para prestar atenção, anota, pega um PDF, né? Acompanha o que está sendo dito através de um conteúdo escrito, pra gente fixar. O fato é, quando a gente transmite uma mensagem, é o gesto e o tom de voz que fala mais do que as nossas palavras. Cara, isso é incrível, né? Isso é incrível. Bom, e quais são os gestos que reforçam a linguagem verbal? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Mão na cintura. Postura de bule, de xícara. O que ela quer dizer, né? Geralmente a pessoa quando põe a mão na cintura, ela até levanta o queixo, né? Isso aqui é uma posição de afronta, né, gente? Ó, do tipo, e aí? Peito aberto, mão na cintura, peito aberto, coragem, tá? A pessoa que tá com essa postura, ela não tem medo, não. É coragem. Tá te enfrentando. Então, quem nunca viu uma briga de rua que um fala uma coisa pro outro, o outro vem, mas o que você falou? O que é que você quis dizer? É isso, é enfrentamento. Então, se você tiver uma conversa e a pessoa colocar a mão na cintura e levantar o tom e você não quiser que isso se torne uma briga, uma discussão ou alguma coisa mais chata, é importante que você se contenha, porque o outro tá na pilha. Isso é um fato. Então, quem pôs a mão na cintura e levantou o peito pra você, tá na pilha. Pé e perna inquieto. Quem nunca, né? Tá conversando com a pessoa tá com, né? Tá com a perninha lá, chacoalhando o pezinho. É muito característico isso. A pessoa que tá chacoalhando o pé, ou ela começa a olhar muito no relógio, sabe? Ou ela começa a bater, sabe, com a mão na mesa, assim. Isso é sinal de impaciência. Então, se você tá assistindo aqui a minha aula e tá aí batendo o seu pezinho, calma, gente, conteúdo rápido. Volta, olha de novo, presta atenção, porque isso vai mudar a sua vida. Sinal de impaciência. Não sei se a pessoa tá prestando atenção no que você tá falando. Talvez não. Talvez ela já esteja com a cabeça em outro lugar, tá preocupada com alguma coisa que vai acontecer depois, tem que pegar filho na escola, tá atrasado para um compromisso, o assunto tá chato, o assunto tá tenso. Então, mexeu demais a mãozinha assim, é sinal de que talvez essa pessoa tenha se desconectado do seu conteúdo. Então, qual é a estratégia nesse momento? Se você está falando uma coisa importante, chame a atenção de alguma forma.
Poxa, você quer um café? Quer uma água? Ai, vamos trocar de ambiente porque aqui tá muito calor. Enfim, ou muda o tom de voz, ou muda o caminho da conversa. O fato é que se você não fizer nada, você corre o risco do outro não compreender. Então agora, ó, vou até tomar um café aqui, porque se você aí tá chacoalhando o seu pezinho, calma, gente, só mais um pouquinho. Aula rápida, já tá acabando. Mão no rosto, sabe, ó, que eu passo com essa postura aqui? Né? Quem tá assim aí assistindo a aula? Você tá prestando atenção, né? Olha, corpo projetado à frente, mão no queixo, você tá interessado, né? Tá aqui, ó. Então esses gestos, eles passam, então não esquecem, o gesto passa, 55% da mensagem é do gesto, 7% da palavra. Então preste atenção nos seus gestos quando você quiser passar uma mensagem e no gesto do outro. Quando você tá falando, ele pode estar te dando a dica de que não tá interessante, tá? Bom, postura. Opa, postura também fala pra caramba, gente. Assim como o gesto, corresponde a maior parte aí do conteúdo da comunicação, né? Da mensagem que você passa. Quais são os exemplos aqui de postura? Assim, olha, tem um clássico. Você nunca mais vai esquecer isso que eu vou falar. Sabe por quê? Porque você vai começar a prestar atenção nisso, você vai ver como eu tenho razão. Porque não sou eu, Andréia, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês é fonte de pesquisas e pesquisas e pesquisas. Repare nas pessoas que cruzam o braço. Em que momento isso acontece? Exceto, gente, quando a gente tá num ambiente muito gelado, muito frio, a pessoa cruza os braços para se proteger do frio, tá? Mas isso, na prática, acontece em poucas situações. A maioria das vezes, quando a pessoa faz o movimento de cruzar os braços, ela tá passando uma mensagem importantíssima. Diferente do gesto da mão na cintura e peito aberto, que a pessoa tem coragem, ela não tá com medo, ó, eu me retraio, fecho e cruzo os meus braços. Isso significa que eu não tô confortável com o que tá acontecendo no ambiente. Seja porque eu ouvi alguma coisa que eu não gostei, ou eu ouvi alguma coisa que eu não gostei, ou eu tô com medo, tô insegura, não tô confortável, não quero falar sobre isso, eu tô me protegendo. Então, eventualmente, se você tá conversando com alguém que fecha os braços, cuidado porque o assunto pode ser delicado. E presta atenção em você. Se você tiver o ímpeto de cruzar o braço quando alguém fala, preste atenção no que essa pessoa está falando e tente compreender por que você se protegeu. Por que aquele assunto ele é sensível para você, tá? Bom, pessoa com postura ereta falando, né, nesse tom aqui, ó, nesse nível, ela tá confiante. Então, ela entende do assunto, ela se preparou, ela tá confiante. Então, quando a gente olha as pessoas no palco, né, dando aula ou falando, é essa postura que elas têm, né? Assim, confiante. E quando você pegar alguém olhando para baixo, né, assim, olho perdido no horizonte, aquela coisa, né, assim, olhando para baixo, né? Geralmente é da altura do olho para baixo. Essa pessoa tá desmotivada, né? Ela pode estar muito cansada por alguma questão circunstancial, então, sei lá, dormir mal essa noite. Você tá indo no trabalho, vai conversar com um funcionário, o funcionário fala, nossa, eu tô com um bebê pequeno em casa, não dormi nada à noite, né? Ou até mesmo na hora que você vai conversar com seu marido, com a sua esposa, bebê pequeno, vocês não dormiram nada, então esse olhar perdido pode ser fonte de cansaço. Mas também pode ser um indício de desmotivação. Eu não tô animada, eu não tô afim, então eu olho para baixo, tá? Então fiquem atentos à postura. Ela pode direcionar a sua conversa de uma forma incrível, tá? Expressões faciais, gente, eu particularmente adoro, porque me lembro mais nova reclamando que a minha expressão sempre chegava antes de mim. Um saco, né? Então, quando eu não gostava de alguma coisa, tava na minha cara, estampado, literalmente. Eu fazia aquela cara de, sabe, o emoji olhando pra cima? Pois é. Isso acontece com a gente o tempo todo, e acontece comigo até hoje, mas como eu, né, tô mais madura, hoje consigo prestar um pouco mais de atenção. É importante que você cheque também a sua expressão e a expressão do outro quando você tá falando. O que eu acho mais incrível de expressão facial é que ela é universal. Diferente da linguagem, né? Aqui no Brasil a gente fala português, nos Estados Unidos eles falam inglês, na Alemanha falam alemão. As expressões faciais, elas são universais, gente. Ou seja, se você for para a China, para a Índia, para o Japão, para o Nepal,
As pessoas, quando elas têm um sorriso para cima, felicidade, quando elas estão com a boca para baixo, é tristeza, quando elas estão, né, com a boca meio tortinha, assim, a cara de desprezo, quando ela franze muito a testa, é sinal de preocupação. Então, as expressões faciais também dizem muito, e mais legal ainda é que elas são muito universais, são universais. Então, se você estiver em qualquer lugar do mundo, pela expressão facial, você é capaz de identificar o que está acontecendo com aquela pessoa, tá? Uma outra coisa que fala muito, e esse aqui, eu queria deixar isso aqui muito, muito, muito ressaltado para você, especialmente se você está numa conversa mais difícil. O contato visual. Gente, o contato visual é um negócio, assim, que também direciona para o bem ou para o mal uma conversa. Porque se você não olha no olho, você sabe o que significa contato visual? Você sabe o que ela passa de mensagem? A pessoa que tá com contato visual, né, tá olhando, olho no olho, aquela coisa, né, de intimidade, ela tá dizendo pro outro, eu tô aqui, eu tô prestando atenção, ok, continua. Agora a pessoa que não olha nunca pro seu olho, ela pode, a gente que tá conversando com alguém assim, ou você, passar a mensagem de não confiança. Então, eu não consigo confiar em quem não me olha no olho durante uma conversa. Isso é fundamental que você saiba, porque ainda que o assunto seja duro, difícil, estamos discutindo, tá duro, o clima tá quente, olho no olho, para passar confiança para o outro, para que isso se dissolva e vocês consigam chegar a um desfecho, um final feliz aí nessa conversa. Bom, corpo fala, né? Então, falei pra caramba que a ideia agora é que você realmente faça uma autoavaliação. Como é que você está usando a sua comunicação não verbal no seu dia a dia e como é que você está prestando atenção no outro para que aquilo que você comunica verbalmente seja algo que alcance, né? A gente não quer falar à toa. Eu não tô aqui contando sobre isso para vocês desligarem essa aula e pensarem, nossa, o que foi que a Andrea falou mesmo? O meu objetivo é que você entenda e que leve isso para a vida. Então, para qualquer conversa que a gente tem, a gente quer que o outro preste atenção, né? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Anotem, façam os exercícios. Durante aqui, ó, a aula eu fui, né, trazendo para vocês uma série de reflexões. A gente só aprende de verdade praticando. Então, sai daqui hoje prestando atenção na linguagem não verbal de todo mundo e na sua, porque isso vai fazer uma super diferença para você.